Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Hoje, cabe-me enquadrar no tempo e no espaço um dos marcos mais importantes na história de Portugal, que foi a Revolução de 25 de Abril. Uma revolução que não vivi, com consequências que não senti de imediato cravadas na minha pele nem no meu dia-a-dia, mas que definem, sem dúvida, tudo o que hoje somos enquanto sociedade livre e desenvolvida. Eram três as palavras de ordem que imperavam na organização da Revolução de 25 de Abril de 1974. Democratizar, desenvolver e descolonizar. Este último D, a única conquista realmente efetiva da Revolução pelo seu caráter irreversível. Dito isto, terão os outros ficado esquecidos no tempo e aprisionados por cravos na garganta dos portugueses? Naturalmente que não. Em Portugal, a democracia está sólida e consolidada, e nem eu, que nunca vivi num regime ditatorial, posso sequer ter dúvidas em relação a isso. Mas a democracia é um processo em aberto, que requer uma construção contínua e um empenho determinado de todos. O voto é, sem dúvida, uma das conquistas mais marcantes de Abril. Conquista essa pouco dignificada quando analisamos os números alarmantes da abstenção eleitoral, catalogada por um desinteresse partidário, que, na minha ótica, e não esquecendo a culpa de todos os partidos, é somente uma defesa de consciência para uma crescente perda de responsabilidade cívica e social. No que ao desenvolvimento diz respeito, recuando 40 ou 50 anos na nossa história, vemos um país tão diferente que fazer comparações torna-se quase impossível. Se não vejamos, éramos 5 vezes mais pobres. A esperança média de vida cresceu 12 anos. Cerca de 40% das mulheres eram analfabetas, contra menos de 7% de hoje. Havia menos 80 médicos por cada 100 mil habitantes, quando hoje há mais de 400. E não chegavam a 120 mil os portugueses que recebiam uma pensão de um sistema público, quando hoje dependem da segurança social mais de 3,5 milhões de pessoas. Muitos outros números poderiam ser apresentados, de forma a mostrar um país que em 40 anos lançou para trás das costas o rosto envergonhado do atraso de desenvolvimento gigantesco que nos separava dos países mais desenvolvidos da Europa. Este é o país que muitos dos que participaram no golpe de Estado e, mais importante ainda, na Revolução de Abril, podem orgulhosamente hastear, porque, efetivamente, um país onde se trabalhava quase até morrer, onde se passava verdadeiramente fome, ilustrada pela solene expressão de que uma sardinha dava para 2, onde o raciocínio era bloqueado e a ignorância alimentada, onde o conforto associado aos bens de consumo, bens esses hoje classificados como essenciais, eram somente uma utopia. Era um país, sem dúvida, pior do que aquele onde vivemos hoje e, sem dúvida, pior para os jovens. Comparativamente, posso, no entanto, enumerar uma só vantagem: a possibilidade de desenhar e construir um país novo, quase em cima de uma folha branca. 40 anos depois, essa é uma liberdade que a minha geração e as gerações futuras não têm. Esta mudança radical adicionou também um conceito perigoso e difícil de gerir, que é a expectativa da melhoria contínua das condições de vida, de que as regalias dos filhos serão sempre superiores às dos pais e, por fim, de que existem inúmeros direitos adquiridos, intocáveis, cujo financiamento deverá provir dos enormes cofres do Estado, uma espécie de grande tesouro que deverá ser distribuído pelo povo, quer tenha como fim gerar riqueza, garantir sobrevivência ou ainda dependência. 40 anos envolvidos, o que nos está a acontecer é a constatação de que o dinheiro que alimenta esse grande tesouro vem dos nossos bolsos e que, ao contrário do que aconteceu na história do nosso país, hoje em dia,
não vemos sucessivos baús de ouro, diamantes e especiarias a desembarcar no terreiro do Paço. Não há, felizmente, colónias onde ir buscar rendimentos extra. Não há, como em 1985, uma moeda própria que se possa desvalorizar, camuflando uma igual perca de poder de compra que se assistiu nos dias de hoje. Há, sim, uma alternativa: credores, que exatamente por serem credores querem o seu dinheiro de volta e com juros. Abril introduziu um conceito novo e fundamental: a igualdade de oportunidades e a redistribuição da riqueza. Mas, como em tudo, há sempre o outro lado da medalha. Uma legislação de trabalho que visou tornar quase impossíveis os despedimentos protege os que já estão empregados e atira para o regime precário, totalmente desprotegido, os que não nasceram a tempo de o conseguir. Um secular congelamento de rendas de casa resulta hoje na degradação dos centros históricos e na escassez de liquidez para o resolver. Um regime de pensões que ignora as tendências demográficas e cumpre um contrato celebrado com a geração que nasceu a tempo de o assinar, deixa um contrato sem garantias para os jovens com o pressuposto do logo se vê quem vos paga. A ideia de que com políticas de investimento desmedidas hoje se garantiria um melhor amanhã serviu para justificar um esbanjamento desajustado e um conjunto de engenharias contabilísticas, sobretudo no período de 2005 a 2011, que culminou no acumular de dívidas que acompanharão pelo menos uma geração. Na verdade, convenhamos, era convidativo embarcar em políticas que reuniam um consenso popular e pouco importava pensar naqueles que ainda não tinham idade para votar, ou sequer naqueles que ainda não tendo nascido não se poderiam defender, mas a verdade é que já tinham o seu futuro hipotecado. Urge realizar um equilíbrio entre os direitos adquiridos das gerações mais velhas e as expectativas das gerações mais novas numa verdadeira solidariedade intergeracional. Infelizmente, os obreiros do Estado Social, no seu voluntarismo e boas intenções, esqueceram-se, em primeiro lugar, da demografia, com uma inversão clara da pirâmide etária da população, e em seguida ignoraram que só existem duas fontes significativas de receita da segurança social: o dinheiro dos contribuintes via as contribuições dos beneficiários e empregadores e o dinheiro dos contribuintes via impostos. Hoje, este é o grande desafio que se coloca para bem e sobrevivência de um verdadeiro Estado social para as populações de hoje e, mais importante do que nunca, que se comece a pensar nas gerações que ainda não nasceram. Que se cumpra Abril, adaptando os desígnios aos novos tempos, que se continue a revolução e que esta seja acompanhada pela mudança de mentalidade, que se construa um país com base no realismo e que se corrijam os desequilíbrios ou situações de bloqueio que penalizam todos os que não chegaram a tempo de beneficiar daquilo que muitas vezes se designa como direitos adquiridos. Que se olhe sempre para o horizonte e que se lute com garra e determinação por um futuro próspero, de um Portugal democrático, desenvolvido, descolonizado, mas também europeu e economicamente responsável, para que não deixemos para os que virão enormes dívidas por pagar e uma realidade aprisionada. Que se cumpra sempre e, acima de tudo, Portugal.